Explodiu sua cabeça agora? Algas azuis não são algas. As algas azuis são... E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilão? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um super vídeo para vocês de biologia. Tranquilo? Então, seguindo nossa proposta, que é exercícios com conteúdo, tá? Trouxe 3 exercícios de universidades federais aqui para a gente trabalhar algas, tá? E esse conteúdo de algas irá também abrir as nossas portas para a playlist que eu vou criar de botânica. Tranquilo? Então, não queria começar botânica sem antes falar de algas. Beleza? Então, pessoal, você sabe ou não, as algas elas fazem parte de um reino chamado de protistas. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, olha só, protistas. Tranquilo? E dentro dos protistas, nós temos uma classificação quanto à forma de nutrição, que eles podem ser, então, heterótrofos, né? Heterótrofos são os animais, são os organismos que precisam ir atrás do próprio alimento. Eles não fazem fotossíntese, beleza? Como exemplo aqui, os protozoários. Quero citar um protozoário aqui, tá? O paramécio. Conhece o paramécio? Paramécio. E o paramécio, ele é um protozoário onde ele tem algumas estruturas ali na célula dele, como por exemplo, vacúolos digestivos, certo? Ele também tem o famoso vacúolo pulsátil, olha só, vacúolo pulsátil. Vacúolo pulsátil. Tem um acento no A aqui, porque isso aqui é uma paroxítona terminada em L, né? Então vai um acento aqui no A. E esse vacúolo pulsátil é também chamado de vacúolo contrátil. Tranquilo? E esse vacúolo ele tem a função de osmorregulação no organismo. Beleza? Então ele vai retirar toda a água que está entrando. Beleza? Então quer dizer o seguinte: por osmose a água entra, então por osmose a água entra, certo? E esse vacúolo tem que retirar essa água. Ele vai retirar por transporte ativo. Beleza? Transporte ativo. Transporte ativo, então sai. Esse aqui é o nosso paramécio, um organismo heterótrofo. Além disso, nos protistas nós temos os mixótrofos. São animais, olha só, mixótrofos. São animais que conseguem tanto fazer fotossíntese quanto obter o próprio alimento, beleza? Quero citar aqui os euglenoides. Olha só. Euglenoides. Tranquilo? Então, se os euglenoides são mixótrofos, quer dizer que eles conseguem fazer fotossíntese, certo? E se eles fazem fotossíntese, eles têm cloroplastos, certo? Se eles fazem fotossíntese, eles têm cloroplastos. Mas eles também conseguem obter o próprio alimento. Eles conseguem ingerir. Para eles ingerir o alimento, eles precisam ter estruturas análogas à boca. No caso, o alimento entra por uma estrutura chamada de citóstoma. Olha aqui, citóstoma. Beleza? Então, pelo citóstoma entra. Esse alimento, após passar pelo citóstoma, ele vai para uma citofaringe, depois para um vacúolo digestivo e os restos precisa sair. E sai por uma estrutura chamada de citopígeo. Ó, citopígeo. Tranquilo? Então, citopígeo é a saída dos restos do alimento que entrou. Sai por uma estrutura chamada de citopígeo. Tranquilo? Beleza até aí? Além disso, pessoal, nós temos também os organismos, veja comigo,
autótrofos. Olha só, autótrofos. E dentre os autótrofos nós temos as algas, certo? Quero citar aqui as algas verdes. Algas verdes, tá? As algas verdes, então, elas fazem fotossíntese, tá? E se elas fazem fotossíntese, elas precisam ter cloroplastos. Ou melhor, elas precisam ter o pigmento fotossintetizante, mas elas têm cloroplastos e pigmento fotossintetizantes, pois elas fazem a fotossíntese. Beleza? E nesses cloroplastos, nós temos a clorofila. Nesses cloroplastos, nós temos a clorofila. Tranquilo? E essa clorofila pode ser do tipo A e do tipo B. Beleza? Tranquilo até aí? Legal. Então, vou focar os nossos estudos aqui nesses organismos autótrofos, no caso, as algas. Então, algas. Dentre essas algas, pessoal, nós podemos ter aqui as diatomáceas. Já ouviram falar nas diatomáceas? As diatomáceas, pessoal, elas têm a sua célula coberta por uma carapaça. Essa carapaça é chamada de frústula. Olha só, essa carapaça é chamada de frústula. Frústula. E essa frústula, ela é feita de dióxido de silício e é importantíssimo para a produção de diatomito. Diatomito, ou também chamada de terra de diatomáceas. Terra de diatomáceas. Veja bem, pessoal, esse diatomito, quando misturado com cal, ele pode ser utilizado na construção civil, tá? Por exemplo, estruturas monumentais, como os aquedutos de Roma, né? Os aquedutos, pessoal, de Roma foram construídos para levar água até as vilas. Então, eles construíram os aquedutos para buscar água em um rio ou em um lago, por exemplo, tá? E esses aquedutos, tá, conduziam as águas até as vilas para então eles serem distribuídos e utilizados na agricultura, por exemplo. Tranquilo? Além das diatomáceas, nós temos as dinoflagelados, certo? E esses dinoflagelados podem ser chamados de pirrofícias. Tranquilo? E essas pirrofícias, esses dinoflagelados, são os que formam a maré vermelha. Beleza? Ou seja, a maré vermelha não é formada, tá, por algas vermelhas, mas sim por dinoflagelados que, por terem carotenóides de cor avermelhada ou alaranjada, tá, produzem a coloração típica da maré, no caso, vermelha. Beleza? Além disso, tem um dinoflagelado bem legal aqui, ó, chamado Noctiluca. Olha só, Noctiluca, tá? Que ele é muito legal de ver à noite, porque ele produz a bioluminescência, ó, bioluminescência do mar. Tranquilo? Noctiluca spes, então, ele causa a bioluminescência do mar. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter uma aula para cada um desses organismos, beleza? Além disso, ó, vamos entrar agora nas algas pardas. Já ouviram falar nas algas pardas? As algas pardas, ou também chamadas de
clorofícias, tudo bem? Produzem uma substância chamada de algina ou alginato, tá? Alginato. Vocês já usaram ou já viram o curativo de alginato? Ou seja, esse alginato, então, pode ser utilizado pela farmácia, né? Pela farmácia e também cosméticos. Beleza? Tem algas pardas comestíveis também. Além das pardas, nós temos aqui as algas vermelhas ou também chamadas de rodofícias. Beleza? E essas rodofícias, essas algas vermelhas, é utilizada na culinária, sobretudo na produção de sushi. Olha só, sushi. Beleza? Então essas algas vermelhas, elas não formam a maré vermelha, tá ok? Se eu quiser viajar mais um pouquinho nesse sushi aqui, se eu te perguntar qual o peixe que é utilizado aqui nesse sushi, você vai saber se ele é um chondricte ou se ele é um osteicte, se ele é um peixe cartilaginoso ou se ele é um peixe ósseo. Então, o peixe utilizado aqui é um peixe ósseo, ou seja, um osteicte. Legal? Beleza? E além disso, pessoal, além das vermelhas, nós temos as algas verdes. Olha só, algas verdes, ou também chamadas de clorofícias. Tranquilo? E essas clorofícias, tá? Elas são as parentes mais próximas das embriófitas. Beleza? Então, olha só um pulo do gato aqui. Essas algas verdes, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? As clorófitas e também as carófitas. Essas carófitas aqui formam um grupo parafilético com as embriófitas. Legal? Tranquilo? Aí você vê lá, as embriófitas, nós temos as criptógamas e nós temos as fanerógamas. Né? As criptógamas são as briófitas e pteridófitas e as fanerógamas, as gimnospermas e angiospermas. Beleza? Então esse aqui é o primeiro pulo do gato para você. Um segundo pulo do gato que eu quero te dar aqui em relação a essas algas verdes, olha só aqui no cantinho, em relação a essas algas verdes, você já deve ter ouvido falar em líquens, com certeza, né? Líquens. Líquens, então, é uma associação mutualística entre fungos, certo? Entre fungos e também entre algas. Entre fungos e entre algas. Mas e se eu te perguntar, quais fungos? Quais algas? Você vai saber me responder? As algas, então, são as clorofícias, ou seja, as algas verdes. Então, as clorofícias fazem parte aí da constituição dos líquens. E no caso dos fungos, a maioria são ascomicetos. Pouquinhos basidiomicetos. Beleza? A maioria são ascomicetos. Então, é um segundo pulo do gato aí para você. Beleza? Você pode estar se perguntando, ué, professor, acabou? Tu não vai falar das algas azuis? Tu não vai falar das algas azuis? Olha só, vou aproveitar o canto que eu tenho aqui, esse cantinho que eu tenho aqui, ó, pra gente falar dessas algas azuis. Algas azuis. Cara, as algas azuis não são algas. Explodiu sua cabeça agora? Algas azuis não são algas. As algas azuis são cianobactérias. Beleza? Algas azuis é um nome antigo, é um termo antigo, tá? O termo atual é cianobactérias. Tudo bem? É um cianobactérias. E essas cianobactérias não são algas, beleza? Pois algas são organismos eucariontes e cianobactérias são procariontes. Além disso, cianobactérias é unicelular, beleza?
E, como eu falei anteriormente, ao lado das diatomáceas e dos dinoflagelados, fazem parte do fitoplâncton. Tranquilo? Então, as cianobactérias ao lado dos diatomáceas e dos dinoflagelados fazem parte do fitoplâncton. Ou seja, ela precisa ser um produtor, certo? Então, vou colocar aqui, ó, fitoplâncton, certo? Ó, fitoplâncton. E para isso ela precisa ser produtor. Mas para ela ser produtor do quê? De oxigênio e substâncias orgânicas, certo? Elas precisam realizar fotossíntese. Fotossíntese. Mas essa fotossíntese, e aí? Tem cloroplasto ou não? Fotossíntese elas realizam, mas é sem cloroplastos, mas com pigmento fotossintetizante. Elas têm clorofila. Elas têm aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, elas têm clorofila do tipo A. Beleza? Elas têm clorofila do tipo A. Elas não têm cloroplastos. E essa clorofila, ela fica dispersa ali no hialoplasma da célula, tá? Ela fica dispersa ali no hialoplasma, no citosol no caso também, tá? Citosol, hialoplasma, enfim, da cianobactéria. Tranquilo? Além disso, pessoal, além da clorofila, elas têm ficocianina, e também elas têm outro pigmento chamado de ficoeritrina. Beleza? Então elas têm clorofila do tipo A, ficocianina e também ficoeritrina. Beleza? Então as algas azuis não fazem parte, tá, destes organismos que eu coloquei ao lado ali em vermelho. Tá? Das diatomáceas, dinoflagelados, pardas, vermelhas e verdes, ela não faz parte disso aqui. Algas azuis é outra coisa. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos então agora aos exercícios. A vida, lá, o 106. A vida dos mares depende do fitoplâncton flutuante, constituído principalmente por diatomáceas e dinoflagelados. Exatamente, eu também disse aí para vocês das cianobactérias. Considere as afirmações abaixo sobre as algas planctônicas. Todas são organismos procariontes. Errado, né? As algas ali, as diatomáceas e os dinoflagelados são organismos eucariontes, certo? Constituem a base que sustenta a cadeia de alimentação nos mares e lagos. Exatamente, o fitoplâncton, beleza? O fitoplâncton são os produtores, é a base ali da cadeia alimentar. São os principais responsáveis pela presença de oxigênio na atmosfera. Exatamente, corretas aqui, 2 e 3, B de blastocele. Beleza? 117, Federal do Rio Grande do Sul. Considere as afirmações sobre os grupos de algas e dos líquens. As algas planctônicas marinhas são a base das cadeias alimentares marinhas. Beleza, tranquilinho. O fitoplâncton é responsável por grande parte do oxigênio produzido pelos produtores. Exatamente. Algas e os líquens podem ser excelentes bioindicadores, respectivamente, da qualidade das águas e do ar. Sim, os líquens, pessoal, os líquens podem ser bioindicadores da qualidade do ar. Tranquilo? Voltando aqui na 1, ó, as algas planctônicas marinhas são a base das cadeias alimentares marinhas, ou seja, ele está falando de diatomáceas e de dinoflagelados. Então, corretos aqui 1, 2 e 3, letra D de dinossauro. 119 aqui, Federal do Piauí. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto apresentado. Ocasionalmente, a proliferação intensa de organismos marinhos que liberam na água a potente toxina ocasiona as marés vermelhas. Tudo bem? Então, por maré vermelha, você já elimina A, elimina AB e elimina AD. Sobra C e E pra gente. Tranquilo? Um sério problema ambiental. Mariscos podem absorver e concentrar a toxina liberada, a qual afeta seriamente o sistema nervoso. Beleza? De muitos animais, como peixes ou seres humanos, caso entre em contato com a água
ou alimentos contaminados. Os organismos responsáveis por este fenômeno são, lembra lá, não são as algas vermelhas. Ele está falando aqui de maré vermelha esse exercício, mas os organismos que produzem as marés vermelhas são os dinoflagelados. Letra E de eritroblastose fetal. Beleza, galera? Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima. Valeu!